Fala galerinha, nós estamos mais uma vez aqui. Eu aqui estou no bairro da Urca, gravando para vocês. Eu tive vontade de gravar esse vídeo porque eu estava assistindo a live do Jean ontem. E em determinado momento o Jean fez uma pergunta bastante interessante que eu não tive a oportunidade de participar. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para levantar o assunto. Porque em determinado momento da live o Jean pergunta se o diabo tem livre-arbítrio. E esse assunto é bastante interessante porque pelo que eu li, pelo que eu já entendo, o livre-arbítrio é um conceito que foi desenvolvido e foi criado e foi desenvolvido pelo São Tomás de Aquino na sua Suma Teologia, que vai tratar sobre temas bastante complexos e vai tentar responder essas questões que veio surgindo desde, vamos dizer assim, desde o surgimento do cristianismo, porque temos diversos eventos e que Deus ele acaba fazendo ao longo das escrituras. E as pessoas ficam perguntando como é possível existir o desígnio de Deus, existe a vontade de Deus e Ele quer que a humanidade faça determinadas coisas, senão a humanidade vai ser punida, as pessoas vão ser punidas, as pessoas são responsabilizadas pelos seus atos, mas ao mesmo tempo Deus tem um propósito para as pessoas. Ao mesmo tempo Deus ele faz certas coisas que não pergunta para você se realmente você quer ou não. Por exemplo, Deus matou os primogênitos dos egípcios. Qual foi a escolha das crianças de serem mortas? Entende? Por exemplo, Paulo teve o coração muito endurecido, ele era muito perverso. Paulo perseguia os cristãos, mas mesmo assim Deus amoleceu o coração de Paulo. Então, qual o livre-arbítrio dessas pessoas? Qual são o livre-arbítrio desses personagens bíblicos? E mostrando que claramente Deus tem um desígnio, Deus quer que essas pessoas façam determinados papéis. Então isso é bastante complicado. Então, voltando à questão do Jean em relação ao diabo, São Tomás de Aquino ele não tratou desse aspecto desses seres que uma vez foi divino como o diabo. Então isso é bastante complicado, porque se você parar para pensar, será que muitas pessoas defendem que livre-arbítrio somente é uma dádiva, uma característica da humanidade, e os seres divinos como os anjos, arcanjos e esses seres divinos, eles não possuem livre-arbítrio, eles devem obedecer aquilo que foi estabelecido. E se for assim, como foi possível o diabo ter se rebelado contra Deus? Como foi possível? Somente através do livre-arbítrio. Isso é bastante interessante, é que muitas pessoas acreditam que quando elas morrerem, elas vão para o céu e a partir daí ela vai estar tudo bem com ela, por a eternidade. Sendo que com os anjos, levando em consideração que eles têm livre-arbítrio, eles sempre tiveram livre-arbítrio, em algum momento, 1/3 deles se rebelaram também contra Deus e foram para o inferno. Então, o que garante que você que vai para o céu, você em algum momento não vai querer não obedecer mais a Deus? O que garante que você vai para o céu, você não vai ter livre-arbítrio lá? Entende? Isso são paradas bastante interessantes. Bom, a maioria das pessoas responde essa pergunta que Deus teve que permitir que o diabo fizesse o mal, porque as pessoas precisam de escolha, realmente precisam escolher entre o bem e o mal, porque se não existisse o diabo no mundo, as pessoas não poderiam ter realmente o poder de escolha de fazer o bem ou o mal. Então isso é realmente bastante complicado de responder. Para vocês que nunca foram aqui no Rio de Janeiro, isso aqui é a Praia Vermelha. É uma das 3 praias que tem nesse bairro da Urca. Bom, ela é bastante pequena, mas mesmo assim tem gente pra caralho. E a gente tá no meio da quarentena e praticamente tem ninguém com a máscara. Até mesmo que não faz sentido, né? Você tá na praia e tá com a máscara. Até mesmo eu não tô com a máscara, então não posso julgar ninguém. Mas hoje é sábado, tem uma galerinha aqui mesmo. O sol tá tranquilo, deve estar uns, sei lá, uns 30 graus.
Tem uma galera aqui aproveitando, nada demais. Uma coisa interessante é que eu gosto desse lugar, mas a maioria dos cariocas, a meu ver, eles não gostam tanto daqui. A maioria da galera mesmo gosta de ir pra praia, sei lá, de Copacabana, de Ipanema, Leblon, que realmente está cheio. Essa hora provavelmente a praia de Copacabana, de Leblon e Ipanema deve estar cheio pra cacete. E aqui tá mais tranquilo. Aqui é uma área militar, mais segura. Por isso que eu tô conseguindo aqui filmar com o celular sem ter esse anseio de ser roubado. Pessoas que realmente não sabem muito da história do Rio de Janeiro, é que grande parte do Rio de Janeiro, da capital do Rio, foi aterrada, porque tinha muito mangue, tinha muita lagoa. E se você vê o mapa do Rio de Janeiro, não tem nada disso. O máximo que não tem é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Por exemplo, aqui, toda essa parte aqui não tinha terra. Era somente esse monte aqui e esse monte aqui. E aqui tudo no meio era água. Tinham três montes que depois foram aterrando ao longo dos anos, principalmente no final do século XIX. E para você ver, todo o bairro da Urca, ele é totalmente planejado. Tudo aqui é muito bem planejado, muito bem colocado. Mas é isso daí. Eu estou exatamente em cima onde os vagões do Pão de Açúcar eles passam. E realmente é bastante caro. A última vez que eu fui no Pão de Açúcar faz uns 3 anos, acho que foi R$90. Eu não lembro muito bem. Mas se você não sabe, esse monte aqui, existe uma trilha que você pode subir de graça. E você pode subir e ficar até lá em cima. Leva mais ou menos, sei lá, 1 hora para você subir. E outra coisa interessante, que a partir das 7 da noite, você pode descer de bondinho de graça, porque não é aconselhável você descer, aí você pode descer de graça. Isso que é bastante interessante. Ele fez uma pergunta para os participantes ontem a respeito se eles acreditam no diabo e se o diabo que eles acreditam tem livre-arbítrio, porque isso é bastante interessante, porque ao mesmo tempo que algumas pessoas acreditam que o diabo tem livre-arbítrio, as pessoas também defendem que Deus Todo-Poderoso tem certos planos para a humanidade. Eles têm certos desígnios e algumas pessoas devem cumprir certos papéis, como nós vimos na Bíblia com os diversos personagens, tá ligado? Então, esse determinismo, essas profecias que existem, que como vai ser o fim do mundo, não condiz com o livre-arbítrio e também toca em relação à responsabilidade de cada um. Então, para começar, esses temas foram primeiros... Caraca, depois deixa eu atravessar aqui rapidinho. Esse aqui é o bairro de Copacabana. Não, esse é o bairro da Urca. Bom, esses temas primeiro foram desenvolvidos, foram criados pelo cara inteligentíssimo chamado São Tomás de Aquino, que desenvolveu esses temas na sua Suma Teologia e até escreveu um livro chamado O Livre-Arbítrio, para conseguir responder esses temas que são bastante complexos a respeito do determinismo de Deus, que Deus é todo poderoso, tem os planos para você, mas ao mesmo tempo Deus dá liberdade para você fazer o que você quiser. Mas isso também entra em conflito com os seres divinos, porque para você admitir a ideia que o diabo em algum momento na história do universo ele se rebelou contra Deus, isso implica que ele tem livre-arbítrio. E se tem livre-arbítrio, existe a possibilidade de se ele arrepender e não fazer aquilo que está determinado na Bíblia, como no final dos tempos. Isso é realmente bastante complicado, porque se realmente ele tiver livre-arbítrio, em algum momento ou existe uma possibilidade de o diabo não fazer as maldades ou não tentar subverter a alma da maioria das pessoas da humanidade.
Então isso frustraria por todos os desígnios de Deus, tá ligado? Então isso é realmente bastante complicado, mas no meu ponto de vista é muito mais simples do que tudo isso, porque as pessoas que acreditam em Deus, elas têm que responder esses problemas, mas para mim tá tudo tranquilo, porque eu não acredito em nada disso, eu sou ateu, mas eu respeito todas as pessoas, a religião das pessoas, mas isso é bastante complicado, porque não condiz você ser responsabilizado, sendo que você está dentro do plano de uma pessoa super poderosa que decide o que você não deve fazer, assim como o diabo. Então como é possível você responsabilizar uma pessoa que não tenha liberdade? Como é possível responsabilizar um ser divino como o diabo, que ao meu ver parece que ele tem livre-arbítrio? Então isso são questões realmente bastante interessantes que as pessoas que acreditam em Deus, elas devem responder. Bom, ao meu ver isso é muito fácil para mim, porque eu sou ateu, mas eu respeito as crenças das pessoas de que isso não existe, o diabo não existe, assim como os judeus acreditam que o diabo não existe, porque eles acreditam que isso seria uma idolatria. Você acreditar que existe um ser poderoso que consegue manipular as pessoas, consegue influenciar as pessoas no nível como um Deus. Eles acham isso como idolatria. Mas essa questão é bastante interessante de nós discutirmos. Mas é isso daí, valeu, falou.